em cima do muro mais uma vez. E aí qualquer passo em falso pode causar polêmica, hein, Vinícius? Qual que é o ambiente por aí na faixa de São Vicente, hein, Vinícius? Gostei da faixa de São Vicente, viu, Bruno? Bem colocado. Mas a gente mostrou aí na matéria, revolta para os dois lados, né? O Palmeiras já voltou a trabalhar aí pensando no jogo contra o Juventude, o jogo atrasado no próximo sábado, São Paulo de folga, mas no Morumbi a gente acompanha o jogo e revolta dos dois lados, principalmente a revolta dos São Paulinos pela questão do lance mais polêmico. A gente viu aí, o jogo estava 2-0 para o São Paulo, teve o lance que o Alan derrubou o Tapia na área, o juiz viu o lance, é bom, depois até tem um detalhe curioso, que ele chamou o capitão do Palmeiras e o capitão do São Paulo, Luciano e Gustavo Gomes, conversou com os dois e explicou por que ele não deu o pênalti. Ele viu o lance, mas achou que foi um lance sem intenção do jogador do Palmeiras. O lance revoltou os São Paulinos, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, ligou para o presidente da CBF e a CBF deu razão ao São Paulo, já afastou toda a arbitragem desse jogo do clássico Choque Rei. Vamos no o lance aí foi tão polêmico que ofuscou a virada do Palmeiras em 20 minutos. O Palmeiras que foi dominado, São Paulo dominou completamente o primeiro tempo, fez 2-0, abriu essa vantagem e em 20 minutos o Palmeiras conseguiu a virada. O técnico Abel Ferreira arriscou tudo no segundo tempo e foi uma virada épica, uma virada histórica. O Crespo, inclusive, não explicou por que o seu time deixou o Palmeiras virar um jogo que estava 2-0 aos 24 do segundo tempo, tomando 3 gols em 20 minutos. Ele focou toda a entrevista coletiva no erro da arbitragem, no lance polêmico do pênalti em cima do Tapia. Então esse foi o foco do São Paulo no jogo. E o Palmeiras, é claro, também reclamou da arbitragem, mas virou o foco para mais uma virada que mostra esse poder de reação do time, inclusive na tabela, porque o Palmeiras é o melhor time do retorno e assume assim a liderança do campeonato e pode abrir 3 pontos no próximo jogo contra o Juventude no sábado. Muitos problemas para o técnico Abel Ferreira, para o time que já está treinando, inclusive os dois atacantes, o Flaco que vai defender a seleção da Argentina, o Vitor Roque que está suspenso, não tem o capitão Gustavo Gomes, Adimbo Moreno e Emiliano Martínez também vão defender suas seleções na data FIFA. São 5 desfalques e principalmente os dois atacantes aí que estão em excelente fase, 10 gols cada um nos últimos 12 jogos do Palmeiras. E do outro lado, São Paulo agora se representa só na quinta-feira e começa a pensar no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. São Paulo que tem 5 derrotas nos últimos 6 jogos. Bruno. O Vinícius, a gente vai falar bastante sobre isso, essa questão toda da virada, mas claro, a gente tem... O São Paulo teve até assim, erros da defesa, essa questão de não segurar um resultado que poderia ter segurado. Eu estava vendo até vou até citar aqui, o Barolo estava na TV Gazeta, lá com o Garrafa, com todo mundo. Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não vi os números lá do segundo tempo, você pode me ajudar, que é a questão de não ter feito nenhuma falta no segundo tempo, para chegar, parar jogo, tentar segurar um pouco. Você acredita nisso, que faltou um pouco também dessa experiência para o São Paulo? Tem um combo aí, né? O Palmeiras é superior ao São Paulo na parte física. E no segundo tempo isso ficou muito evidente. E eu falei, o São Paulo teve um dia a menos de descanso, o São Paulo jogou quinta-feira em Fortaleza, jogou com um a menos, papapá. Então, e o Palmeiras é melhor preparado fisicamente. O Alisson entrou ontem no São Paulo. O Alisson hoje é um jogador muito diferente daquele que foi campeão da Copa do Brasil. Ele até parece um pouquinho mais cheinho, mais robusto. Então, fisicamente, eu não estou falando nem do Oscar, que ficou no banco de reservas ontem e não tem condição de jogar. Ou do Lucas, que entrou 35 do segundo tempo e também você percebe que não está com a mesma explosão, a mesma condição. Então, fisicamente, o São Paulo é muito pior que o Palmeiras. Então, o São Paulo fez um esforço hercúleo no primeiro tempo, competiu, brigou, não sei o quê, e no segundo tempo pagou o preço físico. Na parte mental, o Palmeiras é muito mais forte que o São Paulo. O Palmeiras é conhecido já há muito tempo por ser um time muito resiliente. Quantas viradas improváveis contra o Botafogo, em momentos decisivos, o Palmeiras está perdendo, às vezes vai lá, consegue gol no fim. É um time que não se entrega, é uma força muito grande mental e de resiliência que tem o Palmeiras. E o São Paulo, ao contrário, mentalmente também é um time fragilizado, é um time que vem de eliminações, de protestos. Nesse fim de semana, antes do jogo, no sábado, centenas, milhares de São Paulinos fizeram protestos em várias cidades do Brasil, em alguns países do exterior. Tinha mensagem fora Casares em Londres, na Universal, em Tóquio.
né? Vários São Paulinos aí, cidades afora, fazendo protestos. Então, a torcida do São Paulo já está em um processo de ruptura, como gosta de dizer o professor Bigode, em relação à administração, em relação ao clube. E sabe das limitações do elenco. Então, o São Paulo ontem, por exemplo, na hora que tem a saída do Marcos Antônio, que é um motorzinho do time, e fez falta demais contra a LDU no jogo da volta. O Marcos Antônio hoje é uma formiguinha, um motorzinho do São Paulo, tanto que o Ancelotti colocou ele na lista para a seleção. Lista. Quando ele sai, o São Paulo desmonta e entra o Rodriguinho. O que é o Rodriguinho, além de um belo nome? O Rodriguinho é um garoto. É o garoto que está jogando que não foi vendido. Os outros talentos do São Paulo vendeu a preço de banana, no desespero, para tentar ver se consegue, no fim do ano, fechar no azul. E sobrou o Rodriguinho. Então entra lá contra o Palmeiras o Rodriguinho. Será que foi a melhor escolha? Ontem eu estava discutindo com o Zé Elias. Será que não era a única escolha? Tinha o Luiz Gustavo. Mas aí o Luiz Gustavo... O que é o Luiz Gustavo? O Luiz Gustavo é um jogador veterano, que foi o melhor em campo do São Paulo quinta-feira contra o Fortaleza lá. Depois de voltar de meses de afastamento, embolia pulmonar... Será que aí você chega para segurar o Palmeiras, que está crescendo, que está dominando? Você vai com um veterano que jogou quinta-feira em Fortaleza e que não jogava há meses? Ou você vai com um garoto, Rodriguinho, que não tem poder de marcação e ele que erra o passe no lance do segundo gol do Palmeiras? Ele entra muito mal. O que o Maurício entrou de um lado muito bem, melhorou o Palmeiras, além das outras alterações... as do São Paulo foram piorando o time, deixando o time mais frágil, menos competitivo. E aí você fala, eu vou culpar o Rodriguinho porque errou um passe decisivo e ele não tem a maturidade de um Flaco Lopes ou de um Gustavo Gomes, ele não tem a força mental, a competitividade que vários jogadores do Palmeiras têm. Culpar o Sabino, eu não sei se deveria estar no São Paulo, como outros jogadores tantos. O Rigoni. Os São Paulinos festejaram a expulsão do Rigoni na quinta, porque no contrato dele com o São Paulo, ele precisa fazer 12 jogos, pelo menos 45 minutos, o São Paulo tem a obrigação de compra. Então o São Paulo, que bom que ele foi expulso com 20 minutos contra o Fortaleza, não conta os 45. E ele ficou fora do jogo contra o Palmeiras, suspenso. Então 2 jogos que não dá para entrar nessa conta. Então, olha a quantidade. O São Paulo tinha o Dineno no banco. A contradição do Dineno foi mais um erro absurdo. Para quê? Foi um desespero. E aí você vai num jogo onde você vai botar o Dineno... Na sexta-feira, quando a gente fez os palpites aqui, eu acabei fazendo uma aposta. Eu falei que se o Luciano fizesse um gol e o São Paulo vencesse, eu faria um trap do Luciano. Pediria desculpas. O Bim me mandou mensagem na hora do gol. Então, avisa lá o Bubu que eu vou esperar. Então, por exemplo, o Ferreirinha, o Ferreirinha é um jogador com uma dificuldade absurda, enorme de finalização. Para um cara que é atacante, ele não poderia. Então, o Neto foi correto, inteligente, um cara que conhece de bola, ao fazer uma aposta lá no começo do ano, falou que o Ferreirinha não ia fazer 10 gols no ano. E não vai fazer. E não vai fazer. O Neto vai ganhar. O Neto vai ganhar a bola. Quem fica esperando... Ele teve um momento ali, um mês ali, fora da curva, que ele estava tomando algumas decisões ali e no final a coisa dava certo. Mas ali é lampejo. O normal do Ferreirinha... Tanto que o Ferreirinha perdeu espaço. Mas eu acho que em relação à aposta, você vai se vestir de porquinho, pelo jeito. Hein? Não, vou, com prazer. Qual é a guerra? Título merecido, segue o líder. Já pintou Pera. Voltou o deboche. Sexta-feira é um papo, segunda-feira é outro. Voltou o deboche. Sexta-feira o Flamengo já era campeão, agora mudou. Voltou o deboche. O líder agora é o Palmeiras, segue o líder. É o seguinte, então... Bubu, você viu o que rendeu de provocação? O quê? Atenção, vocês viram o que aconteceu de provocação depois do resultado do Palmeiras com o Tigrinho lá, que fez lá o primeiro Bambi? teve essa. É isso? Mas vamos ver primeiro... o Tigrinho apagou, né? O Palmeiras... Põe o Paulo, Marcelo. Põe o Paulo primeiro. O Palmeiras mandou ele apagar lá, né? O Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, que assiste a gente, inclusive. Um abraço. É sério. É mesmo? Assiste a gente direto. Paulo Nobre postou, olha lá o que ele postou, ele é ex-presidente, ele está afastado da política do Palmeiras e ele lembra daquele caso do Aidar, que levou as bananas lá para ironizar o Palmeiras. Calma, tranquilidade, nada que uma boa banana não possa acalmar vocês. E ele põe o boné do Palmeiras e as bananas ali, lembrando daquela da coletiva do Aidar. As bananas estrategicamente colocadas num 3-2, né? 2 para um lado, um X e 3 para o outro. Taticamente a distribuição dessas bananas aí. Como que qual é o jogo de posição dessas bananas? O
o jogo de posição das bananas, depende, né? Enlouqueceu. Que banana que é essa aí, vai Prato? analisar Você que conhece de taticamente. banana? Isso é uma banana prata? Parece. Banana terra. A última linha. Fala pra eles taticamente como é que é. Taticamente é um esquema um pouco diferente, né? É um esquema um pouco híbrido, realmente. Nossa, Agora vamos ver a Leila? Vamos lá. E a Leila, aí, ó, ex-presidente. Banana híbrida. Torcedor hoje. Agora, Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Vamos lá. Sabe por que nós somos diferentes? Porque nós não desistimos jamais. Que linda vitória, que linda virada. Vamos pra frente, nosso torcedor. Vocês que não estiveram aqui no Morumbi conosco, mas eu tenho certeza que estiveram no Brasil, no mundo, torcendo por essa vitória espetacular. Vocês estão calmos, não é? Porque eu estou muito calma e muito feliz. Sabe por quê? O Palmeiras é o time da virada. Não é, pessoal? O Palmeiras é o time do amor. Os historiadores. Estão da fã também. O Palmeiras é o time do amor. Bela canção, né? Em Sabe que pleno o Vasco- Morumbis. Em pleno O Vasco foi o Morumbis. primeiro time. Pleno Morumbi. Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Tomou esse posto do Santos que tomou do Vasco. Isso. Né? E agora o time da virada e o time do amor é o Você, Palmeiras. como grande representante do torcedor São Paulino... Não, ele não é, não. Ele não é. Hoje ele não é. Hoje ele é o Bubu Tadinho. Eu vou dar a última chance pra Não, ele. traz pra mim. O que você quer? Não, Traz vai pra dar a mim. última Deixa chance eu pra ele falar. falar. Não. Sabe Parece qual que é não, o você segredo? não dá. Dá a última Que eu chance. tô dormindo aqui na Eu vou dar a bancada, última chance cara. pra ele. Ele vai decepcionar de novo o torcedor. Você, Claro, ele veio como com essa- representante da torcida do São Paulo, Não, eu sou você representante. falaria o que depois de ver Jornalismo de estas futebol clube. situações? O ex-presidente, aí é uma questão de torcedor e tal, mas e a presidente Leila lá no Morumbi fazendo vídeo? Ah, achei maravilhoso, espetacular. A Leila tá caprichando cada vez mais nos vídeos. Lembra quando ela fez aquela imagem de perdeu, alegria? né? Eu acho Que era um que foi jogada sorriso especial. meio amarelo ali, não Você não tava tá bem. sorrindo? Tá legal hoje. Eu não A gosto Leila quando você agora pensa. está muito realmente sol na sua feliz, cabeça. alegre. E aí foi no Morumbi, um estádio raiz, né? Mais Você tava futebol lá, raiz, Dudu? gramado natural e tal. Raiz, hostil e ensurdecedor. Por favor. Não, fala gramado direito, natural, Dudu. estádio, né? A torcida deu um show, viu, Que Edu? tem 65 anos de Depois- história e tal. Ela foi lá, foi muito bem recebida. Você viu no camarote ali, ela e os colegas, os amigos do Palmeiras, cantando, festejando, vibrando, sendo muito bem recebidos. Então, muito feliz pela felicidade verdadeira, sincera da Leila. Então, é isso já aí. que você- Tira ele, não. avante. Tira Eu ele, acho que é ele não muito tá sol O na sua Paulo cabeça, Nobre, rapaz. que é o cara que realmente Tem que colocou o jogar pro Palmeiras Celso. nos eixos, o cara que realmente é torcedor de verdade do Palmeiras. Ué, como assim? Porque a Leila não era palmeirense. Ela foi se Ela é transformando em palmeirense, palmeirense, né? Sim. Mas assim, o Paulo Nobre, esse sim é palmeirense de verdade. Ele pegou o Palmeiras numa época complicada. O Palmeiras estava perto de ir pro terceiro rebaixamento. E ele botando do bolso dele dinheiro, né, do banco dele, do bolso dele, a juros muito camaradas, bacanas, para levantar o Palmeiras. E ele, como presidente, né, conseguiu o contrato de patrocínio com a Crefisa. Então, o Paulo Nobre sofreu muito, porque na época dele o Palmeiras tinha um time limitado, e aí os adversários, como o Aidar, ex-presidente do São Paulino, infeliz, fez a brincadeira da banana. Então, o Paulo Nobre certamente não esquece isso, tem no seu coração. E eu que sou um cara de escorpião, com acidente de escorpião, Você não esquece, e não. eu não esqueço o que fazem de mal pra mim, Chama-se eu ranços. guardo ódio, rancor e frustração, eu entendo o Paulo Nobre, sempre que pode, ele dá não a alfinetada, a bananada. É isso. Ele dá que é a isso aí? bananada Epa. no Aidar, sobretudo, que era cada o homem. rival dele ali. Agora e quem tal. vai dar bananada é Celso Ardengue. Bigode, agora? arrebenta. Ah, eu tô muito Que triste. Eu joguei pra você. Eu tô muito triste agora. Ele não é, Vou ele tá- chorar. ele tá- O Bubu hoje ele tá Tadinho, diferente. o pior personagem da história da televisão. Vai, arrebenta Meu Deus você, que do você céu. falou, joga pra O que mim. você quer saber? Não, joga Que pra você mim, Edu, achou? porque ali não tá saindo nada. Que você achou? Você joga o torcedor São Paulino. O torcedor São Paulino Fala queria ver você. o Bubu com raiva, o Bubu com ódio. Por quê? O Bubu virado no Giraia. E o Você Bubu tinha me que tá entrega virado no esse Giraia. personagemzinho Você tinha que tá tadinho. virado no Giraia. Você tinha que tá virado no Giraia. Eu acertei que o Palmeiras ia vencer
Cruzeiro ia fazer 3 gols. Tadinho do E que o Bubu. Luciano, eu não ia precisar fazer trap pra ele aqui. Bubu, se liga, Mas Bubu. o O São Paulo foi assaltado ontem em pleno Morumbi. Não. O torcedor do São Paulo vem Não, aqui não quer se foi. identificar com você. Não. É óbvio. E aí você vem e faz esse Paulo- personagem. São Paulo Esse mostrou- personagem de tadinho, de coitado. É o seu momento de falar que ontem o Palmeiras foi, sim, senhor, beneficiado pela O Palmeiras arbitragem. foi Que o superior, senhor Ramon Abate conseguiu Abel uma acabou, virada épica, arrebentou uma com o São Paulo. arrancada heróica. Mas se você quiser nos, falar... nos minutos finais, fez 3-2 com merecimento, é mais time, tem mais elenco, mesmo. Não, tem um vai. super É treinador mesmo. maravilhoso, Vai você, tem vai um você. lá perfeito. Tem mesmo. Tem vai uma você. presidente Leila Sim. que tem Que você poder achou dos ali vídeos? e ela Os consegue vídeos. fazer. Ela é uma executora, uma Ela é. executiva, Isso. uma empresária, uma mulher de força, de fibra, que conduz o time. Esse som e na o sua cabeça não te Palmeiras... fez bem, Rodrigo Beleza, Bueno. agora vamos Palmeiras falar então. agora Você é quer o falar de líder. bola? Vamos falar de Segue o bola líder. então? Vamos falar de bola. O Crespo errou. Crespo errou. Errou muito. Errou muito. Errou muito, errou demais. E o São Paulo, foi engolido sim pelo Palmeiras. Você Foi quer engolido, ouvir? foi Eu vou engolido. falar então. O Palmeiras engoliu o São Paulo no segundo tempo. sim. A arbitragem à parte, se você quiser falar de campo bola, o Crespo tira o Bobadilha por medo. Ele tira o Bobadilha por medinho, porque agora, jogador eu nunca vi. Jogador que toma cartão amarelo não pode mais ficar em campo. Tomou cartão amarelo, eu vou tirar. Agora é assim. E aí depois o Marcos Antônio sentiu e o São Paulo perdeu completamente meio campo. Exatamente. Perdeu tudo. E aí, em vez de colocar o Luiz Gustavo, que não colocou porque ele estava cansado, ele fez o quê? Colocou o Rodriguinho. E aí a culpa agora é do moleque? Não, senhor. A culpa é do senhor Bobadilha, que não consegue estar em campo depois de ter tomado um cartão amarelo. A culpa é do senhor Hernan Crespo, que não muda o esquema a partir de um recital do seu adversário a partir dos 45 do segundo tempo. E aí, o fã de esporte que veio aqui ver o Bubu triste, ou raivoso, melhor dizendo, Não, ele vem aqui pra ver o Bubu tadinho e vai ter que ouvir que o São Paulo foi engolido pelo previu Palmeiras. o que ia acontecer. Tá jantando cedo. Eu assino jantando embaixo cedo. tudo que falou o professor Bigode. E o Hernan Crespo, Uma além de grande tudo, análise. e o Hernan Crespo, além de tudo, Tinha que ser pegou, foi à sala de coletiva. Tá medicado, Bubu. E o senhor Hernan Crespo foi à sala de coletiva e orquestrou as perguntas para não responder o porquê o time dele não conseguiu Exatamente. responder. Mas não conseguiu responder às mudanças. E outra pergunta também que tem que ser feita, que não é feita. Por que o Lucas Moura jogou 45 minutos contra o Fortaleza e ontem jogou 15? Ele piorou fisicamente de um jogo pro outro? Boa pergunta. O que acontece com o São Paulo Futebol pergunta, Clube? eu espero da Mas o Bubu, assessoria tadinho, de não imprensa, tem... do Departamento de Hã? Comunicação Não, de São contra o Paulo, Ceará, mais né? Desculpa. transparência. Foi contra o Ceará, O que sim. está Contra o acontecendo Ceará, não foi contra o com Fortaleza, Lucas, perdão. É que com foi na Oscar. capital Vovô, cearense. vovô que Foi ontem contra o vovô. O que arrebentou é? Ele o piorou peixe, fisicamente? É. Qual é Ele essa piora? pergunta, Prates? Mas o tadinho do Peraí, que eu Bubu... acho que o Prates... Calma. Atenção, o Prates define muito bem o como estamos contando com o Bubu aqui. Atenção, Prates, por que o Bubu tá desse jeito? Olha, eu que acompanho o comportamento dos companheiros também, vejo o Rodrigo Bueno medicado. E eu fico preocupado com a sua participação Quero hoje. meu remédio cara. pra ele, Você não? hoje... Ele tá medicado, Ele Prates. está medicado. Mas o remédio era o correto ou era o... Não, acho que não. Qual foi o Você remédio? tá igual o Palmeiras estava no primeiro tempo, tá em outra rotação. Ele tá devagar, quase parando. Eu tô sentindo nosso Rodrigo Bueno hoje, olha, precisando da... Coloca uma corda, coloca uma força. Você acha que ele muito precisava mal. hoje de 5 Ele tá- ou 20 miligramas? Ah, hoje é de 25 pra cima. Hoje ele tá devagar. Tem 25? Sinto o nosso... mas a gente vai fazer. Junta 20 com 5. Bubu, faz a falando soma. sério, Você não, por tá favor, sai do medicado personagem. hoje, Rodrigo O Bueno. São Paulo Você não tá foi devagar. arrebentado Ele tá ontem pela medicado, arbitragem. Medicado, A Rodrigo arbitragem Bueno. ontem não arrebentou o São Paulo Tá precisando Futebol o quê? Clube. Colocar dar A uma força? arbitragem fez o papel dela. São Mas, profissionais. o que Quem que é pede profissionalização da arbitragem está errado. Porque os Ramon- árbitros ganham dinheiro. Ele não ganhou dinheiro? Será que é um Quanto ele pula ganhou? pirata que tá faltando pra você, Bubu? O Ramon Eu acho que tá faltando pra você. da Série A. Abate Abel não destruiu o clássico Choque Rei ontem, Rodrigo Bueno. Não, ele fez o trabalho dele de ele forma vai ficar- correta. Muda de Ele assunto, deve Vamos ter- mudar de assunto. Ô, Marcel, põe 3 mil vídeo reais se aí. ganha pra Põe ficar na vídeo, Série A. Marcel. Bubu, Corta o microfone Sim, dele. põe Põe o o vídeo. Pix pra agora. você. Ah, para, Olha moleque. pra mim Você aqui. veio aqui arrebentar. 3 mil pra mim reais, aqui. sei lá, por aí. Olha pra mim. Pela grande atuação de Abate. Tá faltando pra você hoje, Outro Bubu? Eu valor, acho que né? poderia dar uma Ele força. ganha Você ouviu? Bubu, 5 mil reais. Eu acho que merece 10 mil reais. Você ouviu? superar, Bubu. Abate merece o dobro do valor pago pela arbitragem. Você tá escutando? O que é isso? Bubu, pra superar essa medicação que te deixou muito calminho, além da conta, só um pula pirata.
Pula pirata hoje aqui com você. Eu nem sabia. Já de maneira diferente. Hoje o Pula Pirata é daquele upgrade que tá faltando pra você. Para, meu. Pula pô, pirata chega no machuca às vezes, hein? Para. Mas agora, Brincadeira gostosa. Pula pirata mas é fica brincadeira. esperto. Eu vou namorar. Pula pirata. Se o Bubu... já que a arbitragem não teve influência nenhuma, vamos falar. Vamos falar do jogo. Pula pirata por aí, viu? Tá cheio de pula pirata ainda aí, viu? Pelo amor de Deus, não. É inacreditável, Não, é pelo inacreditável amor de Deus, mas o o senhor Bubu foi fazer bom. o personagem São Paulino todo dia da vida dele e hoje que o São Paulo foi arrebentado da tá arbitragem. arrebentando, Celso. Então pronto, você conseguiu o que Paulo você foi queria. arrebentado Se a por arbitragem... administrações Bubu, então eu caóticas. preciso que você Celso. fale uma outra coisa pra mim antes dos vídeos. quê? Se a arbitragem não teve influência no jogo, como você mesmo disse, por teve favor, nenhuma. repita o que eu falei. O Palmeiras arrebentou o São Paulo que no isso? segundo tempo. Uma masterclass do professor Abel Ferreira. Masterclass? Que isso? Calma aí. O Palmeiras arrebentou o São Paulo no segundo caiu tempo. tudo lá. Com um trabalho masterclass do mestre aí, Abel masterclass. Ferreira. Faz assim agora, Bubu. Ó, Que Masterclass. Perfeito, ó, beleza. vamos lá. É o personagem mais Vamos lá, ridículo show da do história povo, da ele ESPN disse, Brasil. já tem razão. crédito aqui Vamos lá, no show do povo. Sentindo dores, após marcar o gol da virada sobre o São Paulo, no último domingo, Ramon Sosa foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda e começou o tratamento no Centro de Excelência do Palmeiras na reapresentação desta segunda-feira. Está cortado, portanto, da convocação na seleção paraguaia. No momento da comemoração no Morumbis, inclusive, após o atacante balançar as redes, os atletas do Palmeiras chamam o médico da beira do gramado para atender Sosa, que seguiu em campo até o fim da partida. O lateral direito Kelvin, também nesta segunda-feira, ainda tratando de um trauma no pé, avançou na recuperação e treinou na parte interna e também no campo. Paulinho e Lucas Evangelista fizeram tratamento na parte interna do clube. Os desfalques na reapresentação desta segunda foram os atletas convocados para os amistosos desta data FIFA. No caso de Gomes, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, Emi Martínez e Facundo Torres, com as seleções do Paraguai, Argentina e Uruguai. O Palmeiras se reapresentou após a vitória sobre o São Paulo. Os titulares e os que jogaram pelo menos 45 minutos no Choque Rei fizeram atividades regenerativas no Centro de Recovery e Neurociência, enquanto os demais, no caso de Bruno Rodrigues, Mikael, Jefté e os goleiros, fizeram trabalhos técnicos com a comissão de Abel no gramado. O Alviverde volta a campo às 19 horas do sábado, contra o Juventude, no Allianz Parque, pela 12ª rodada atrasada do Brasileiro. A uma semana de sua próxima partida, que acontece às 19 horas do sábado contra o Juventude, em rodada atrasada do Brasileirão, o Palmeiras buscará aumentar a vantagem na liderança com um time reformulado e precisará utilizar a data FIFA para preparar uma nova escalação diante dos desfalques que Abel Ferreira terá de administrar. São pelo menos 7 ausências, entre atletas convocados para a data FIFA de outubro, suspensões pelo terceiro cartão amarelo e agora também lesão. Estão convocados Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, Emi Martínez e Facundo Torres, somando 5 ausências, a sexta com Vitor Roque, suspenso, e Ramon Sosa estava convocado, porém sofreu um edema na coxa durante o Choque Rei e está cortado, agora em tratamento. Os uruguaios Emi Martínez e Facundo foram convocados na manhã desta segunda-feira, aumentando em um atleta a lista de desfalques, uma vez que o volante havia recebido o terceiro cartão ainda contra o São Paulo no domingo e já seria a ausência confirmada, voltará da data FIFA livre de advertências. Temos muitos desfalques, muitas ambições nesta competição, mas em função do que foi o calendário no meio do ano, não vão estar reunidas todas as condições para que possamos ter força máxima. O que não é bom quando lutas para ser campeão. Temos que viver com essa decisão, disse Abel em tom de voz calmo após a vitória de virada por 3-2 sobre o São Paulo. O Palmeiras alcançou a liderança no domingo depois de uma rodada perfeita. Além de vencer o Choque Rei, o Verdão contou com tropeço dos rivais diretos. O Flamengo foi derrotado pelo Bahia, em Salvador, e o Cruzeiro ficou no empate com o Sport, no Mineirão. Isso significa que o time de Abel Ferreira, neste momento, tem a mesma pontuação que o Flamengo, 55 pontos, mas vantagem no número de vitórias, 17-16, e com um jogo a menos,
25-26. O Cruzeiro é o terceiro com 52 pontos em 27 partidas. Com o calendário paralisado durante a data FIFA, apenas o Verdão terá a possibilidade de somar pontos no próximo fim de semana. Mas Abel será obrigado a mexer bastante na formação titular. Nas seleções estão confirmados Aníbal e Flaco Lopes, convocados pela Argentina para os amistosos contra Venezuela e Porto Rico, dias 10 e 13 de outubro, nos Estados Unidos, além de Gomes, com o Paraguai, para os jogos no Japão e Coreia do Sul, e nesta segunda também os uruguaios Emi Martínez e Facundo Torres, com um amistoso na Malásia contra o Uzbequistão no dia 13. Piquerez, que vinha sendo convocado de forma recorrente por Bielsa, ficou fora da lista e ainda poderá jogar pelo Palmeiras no fim de semana. Ainda assim, são no mínimo 7 desfalques, em que 4 deles fazem parte da escalação titular, nos casos de Gomes, Aníbal Moreno, Flaco Lopes e Vitor Roque. Seguem à disposição da equipe principal o Everton, Giai, Murilo, Piquerez, Andréas Pereira, Rafael Veiga e Felipe Anderson. Será tempo também para tentar a recuperação do lateral direito Kelvin, que tem sido desfalque com um trauma no pé. Na zaga, Fux deve compor a dupla com Murilo. No meio de campo, porém, será necessária uma dupla de volantes, função para a qual o Palmeiras tem ainda o desfalque de Lucas Evangelista, fora da temporada por uma cirurgia na coxa direita. Alan e o Prata da Casa Coutinho são alternativas. No ataque, há Bruno Rodrigues, Luigi, que retorna após a eliminação da seleção no Mundial Sub-20, ou mesmo uma troca com Maurício adiantando. Desafio de Abel Ferreira nos próximos dias, portanto, será coordenar mais uma reinvenção com essas ausências. A partida contra o Juventude, no sábado, é atrasada pela 12ª rodada do Brasileiro e deixará o Verdão mais perto de igualar o número de jogos em relação aos rivais na disputa pelo título. E o detalhe é que, na sequência, quando recebe o Bragantino, dia 15 de outubro, pode ainda não contar com todos esses atletas de volta. Isso porque Gomes, por exemplo, jogará na Ásia no dia 14 de outubro, enquanto Emi Martínez e Facundo jogam na Malásia no dia 13, tornando-os dúvida para o confronto do dia 15 por conta do tempo de deslocamento de volta ao Brasil. Ponto positivo, ao menos, é que o zagueiro e o volante levaram o 3º cartão amarelo contra o São Paulo e cumprem suspensão na partida em que já seriam desfalques.